Meu nome é André Luiz Costa, sou aluno da ETEP Faculdades. Uma apresentação sobre o trabalho de redes industriais do curso de Engenharia Elétrica. Bom, durante essa apresentação a gente vai estar tratando sobre redes industriais e os protocolos e tipos de redes industriais que são aplicados na indústria, né? A gente vai estar explicando o que são redes industriais, como funciona de uma forma simplificada uma rede industrial, e vamos estar tratando também de alguns protocolos, como Profibus, Modbus, protocolo Harting, apresentar algumas vantagens e desvantagens sobre o protocolo RS-232, falar sobre o DeviceNet, Ethernet Industrial, Profinet e a rede ASI. Bom, a gente entender um pouco o que é um protocolo Profibus, um protocolo Profinet, um protocolo DeviceNet, a gente tem que se inteirar um pouco o que é uma rede industrial. Nada mais é do que comunicações, né? São interligações de componentes dentro da indústria. Então essa imagem que está aparecendo aí a gente consegue exemplificar bastante, né? Então são CLPs lá no chão de fábrica comunicando com o supervisório ou com o MES. Essa comunicação, essa troca de dados é feita através de uma rede. São chamadas de redes industriais. Elas podem ser de vários tipos. Tipo Profibus, do tipo Ethernet, do tipo Profinet, DeviceNet, tipo serial. Tá? Então são redes dedicadas para fazer trocas de dados entre um equipamento e outro dentro da indústria. Ela sofre algum tipo de segurança a mais. A instalação dela é diferenciada do que você for fazer uma instalação, por exemplo, residencial. Vou ligar no computador, no roteador, por exemplo. É diferente, entendeu? Então, nessa imagem que é uma pirâmide de automação, a gente tem diferentes camadas de campo, por exemplo, que são os sensores, os pontos de I/O, né? Interligados com a camada de controle, que vem a ser os supervisórios, CLPs e HMs. Então, entre esses dois níveis, você já tem uma rede ali dentro, chamada de Field Bus. Acima, em supervisório MES, você tem uma rede também que vai levar todos esses dados de produção são computados e controlados para cima. Uma rede maior de supervisão também é levada para uma rede, tá? E por assim por diante. Então, redes industriais nada mais é do que são troca de informação entre componentes, entre dispositivos, numa camada industrial, num protocolo específico. Essa imagem já mostra um pouco mais os protocolos que você tem dentro de uma indústria, possivelmente possa ter, né? Que são os Profibus, Profinets, Ethernet IP, EtherCAT, DeviceNet, CANopen. Essa imagem retrata um pouco melhor como é o cenário da indústria, né? Então você tem as remotas distribuídas do campo, onde são ligados sensores, válvulas, atuadores, totalmente interligados via cabo, chegando num único ponto. Então todos esses cabos verdes são redes industriais, é um tipo de rede industrial, tá? Então foi só para dar um overview melhor. Então reforçando, redes industriais são tudo aquilo, melhor, redes industriais são ligações, conexões que são feitas para ser trocado dados de um componente com outro. Então, para exemplificar na prática seria, eu tenho um sensor que mede uma distância do equipamento, por exemplo. Ele é ligado numa remota e esses dados de distância que ele mede são enviados até o CLP via rede. E é uma rede industrial, ok? Bom, a gente vai estar falando primeiro aqui da Profibus, tá? A Profibus é um padrão de rede de campo aberto independente de fornecedores. O que é isso? É uma rede aberta. Então eu posso ter um fornecedor, um fabricante de um equipamento, de um sensor A e do sensor B. Eles comunicam entre si, tá? Só exemplificando para ficar mais fácil, eu tenho um celular da Apple e um celular da Samsung. Eles têm um protocolo de comunicação entre eles comum. Então, diferentes fabricantes podem utilizar a rede Profibus comunicando com seus equipamentos. Então, posso ter um sensor da marca A ligado no CLP
da marca B. Então, é uma rede totalmente intercambiável. É uma rede utilizada no mundo inteiro, né? Tem mais de 1.300 associados ao redor. Existe um órgão que regulamenta os padrões, regulamenta as novas tendências da rede, tá? É uma das redes mais instaladas no mundo hoje, apesar que está sendo uma rede descontinuada, a rede Profinet que a gente vai estar falando mais para frente, ela está assumindo esse papel, tá? São milhares de produtos espalhados no mundo, desde sensores de medição, remotas, inversores de frequência, CLPs, IHMs, vários dispositivos que podem ser ligados. Então, se a gente reparar na planta de automação aí, você tem o controlador, que seria o CLP, comunicando com inversores de frequência em Profibus, que é esse cabinho roxo. Tá? O Profibus ele é uma rede serial 485. Tá? Porém, ela pode chegar até 12 megabits por segundo, então ela não é uma rede serial comum, mas ela utiliza o princípio de funcionamento serial. Tá? Abaixo você vê a Profibus PA, que é uma rede Profibus derivada da Profibus, dedicada para comunicar com instrumentos de campo, com I/Os, que trafegam poucos dados. Então, por exemplo, eu tenho um medidor de vazão, ele me dá litros por segundo e a densidade do líquido. Então, eu tenho 2 bytes de comunicação lá dentro e envio. Se você reparar, a velocidade de comunicação da Profibus DP e da Profibus PA é bem diferente, porque o tráfego de informações entre uma camada e outra do nível de automação é diferente. Então, assim, a Profibus ela pode ser empregada tanto na comunicação entre CLPs, que o tráfego de dados é alto, porque concentra todas as informações presentes no campo, e a ser empregado em nível de sensores, que são sinais mais discretos, sinais mais simples. Ok? E é possível também vocês ver um acoplador, como se fosse um módulo, um gateway, que concentra essas informações em Profibus PA e converte em Profibus DP. Tá? Então, o Profibus é um protocolo muito utilizado pela Siemens. Hoje tem um órgão que é o Profibus Org, que regulamenta algumas coisas, mas o maior utilizador desse protocolo hoje é a Siemens. Então, em plantas industriais, CLP Siemens, muita arquitetura Siemens, é muito comum você achar esse tipo de equipamento, de rede. As características do Profibus, físicas, né, do cabeamento Profibus, é um cabo especial, tá, de comunicação, é um cabo blindado, normalmente possui 2 blindagens, a blindagem do cabo em si, dentro, e a blindagem da alma. É um cabo normalmente roxo, 90% das aplicações que eu já vi são roxas, já vi cabo preto também, mas é o normativo roxo. É um cabo de 2 vias, tá? As cores das vias normalmente são verdes e vermelha, como mostra na figura aí, e ele possui todas essas blindagens devido ao ruído. Como é um cabo que vai trafegar muita informação e o ambiente industrial é um ambiente propício a muito ruído devido a motores, a indução, então esses cabos são especiais, tá? Possui essas blindagens acima, então segue o princípio de Faraday lá, que é só para entender como funciona a blindagem. Os conectores, quando você passa todo o cabo e vai chegar no equipamento, você tem que fazer a conexão. Ele lembra muito um conector DB9, só com um conector blindado. Se você ver na imagem embaixo, ele é um conector especial, tá? O conector está um pouco caro, toda a parte de filtro para eliminar realmente ruído. E algumas aplicações também é usado a Profibus em fibra ótica, quando necessita transmissões de longa distância e alta velocidade. Aí as fibras são ligadas nesse módulo acoplador. Do acoplador embaixo você vê o DB9. Sai o cabo Profibus para se ligar do mais próximo a um CLP. Mas isso acontece em poucas aplicações mais específicas mesmo, mais dedicadas. Tá? Falando mais da aplicação, onde eu posso usar um Profibus e como posso usar um Profibus. A imagem simboliza aí basicamente toda uma rede, esse barramento roxo aí de um Profibus. Então eu tenho vários CLPs, no caso da Siemens, né? O S7200, o S7300, o S7400, o S7500, que é o mais novo.
todos comunicando entre si em Profibus, e algumas remotas. Essa ET200 que está é uma remota. O que é uma remota? É onde eu ligo os sensores do campo até esse componente chamado remota, e ele, via rede, leva todas essas informações dos sensores em tempo real ao CLP, não necessitando eu passar todos os cabos até o painel de controle, entendeu? Aí você tem as estações de engenharia, chamada Field PG, também, e outros CLPs. Então a aplicação do Profibus DP é muito vasta dentro da indústria. Quando, por exemplo, eu tenho duas máquinas, eu preciso compartilhar informações entre elas, para fazer um controle mais preciso, uma integração. Utiliza a rede Profibus. Então, vou comunicar dois CLPs um com o outro. Ou eu tenho uma máquina que possui 15 motores e eu preciso controlar todos esses motores com inversor de frequência. Utiliza a rede Profibus para comunicar o CLP, meu controle, com os inversores de frequência. Tá? Um dos principais fabricantes, né, são a Siemens. A própria Siemens tem muito produto em Profibus. A Vago, que é um fabricante de dispositivos de I/O, uma remota, também possui muitos dispositivos de Profibus. E a VEG, que é uma empresa nacional de acionamentos para fabricar inversores, soft starters, também possui seus inversores em Profibus, modelos Profibus. Uma das principais, eu digo assim, características e o ponto a ser atentado do Profibus é a questão da velocidade de scan, né? O que seria velocidade de scan? Nada mais é do que o tempo que eu levo para solicitar uma informação ao meu escravo e o escravo responder. Então, por exemplo, eu tenho um CLP que está controlando um inversor de frequência. O CLP precisa saber a velocidade que está rodando esse motor agora, após um comando. Então o CLP solicita para ele a informação, o inversor processa e retorna. O tempo de retorno da solicitação do mestre até o escravo responder é chamado de tempo de scan. E isso é relacionado a quantos dispositivos eu tenho amarrado à minha rede. Então, por exemplo, como no exemplo aqui, se eu tenho 5 dispositivos amarrados à rede, eu posso ter um tempo até de 360 microsegundos, um tempo de scan. Às vezes o pessoal fala, mas isso é baixo. Dependendo da aplicação de motion, por exemplo, quando você utiliza robótica, velocidades muito altas, isso acaba sendo um gargalo. Então, o engenheiro que vai especificar o projeto, desenvolver o projeto de automação, ele precisa se atentar muito a isso, a questão da velocidade da rede, o tempo de resposta que a rede tem, por causa do tráfego. Então, quanto mais componentes, mais dispositivos tem na rede, mais o scan da rede vai ser alto, porque todos são de forma cíclica em Profibus. Então, acontece de equipamentos de ter mais de 60 inversores, a resposta fica lenta. Então, se você somar uma aplicação quando você tem muitos nós, na prática mesmo que você vê a diferença. Às vezes no papel, você fazendo um cálculo, tá, 1 milissegundo, dá 30 milissegundos, 40 milissegundos. Mas se você for somando esses delays, ao final do processo, dependendo da velocidade que for a sua máquina, isso interfere bastante. E fora isso, a questão de segurança dos dados, né? Integridade dos dados. Bom, falando um pouco de rede serial também, seria a Modbus. É uma rede também antiga, é uma rede que tem os princípios de comunicação 232 e 485, uma rede muito utilizada na indústria. No passado foi muito utilizada. Ela tem um princípio serial, ela comunica através, como eu falei, de RS-232 e RS-485. Segue o mesmo princípio da Profibus, de uma rede industrial. Você tem o controlador, que seria o CLP, o Compact Logic, como mostra na imagem, comunicando serial com outros dispositivos, que são inversores, medidores de energia, válvulas, enfim. A Modbus é uma rede serial, tá? Onde você tem um controlador e o dispositivo de campo. Então, naquela camada de automação, ela está entre o CLP, que é os dispositivos de controle, e os I/Os. Ela não consegue subir porque
é uma característica da rede, tá? As características físicas do Modbus são parecidas com a do Profibus. Utiliza também um cabo para aplicação em serial, como vocês podem ver. É um cabo blindado, par de 2 vias, tá? Ou se for utilizado o RS232, seria um par de pelo menos 4 vias, tá? Mas é conforme a aplicação e também a característica de cada produto, de cada fabricante. É um cabo também que necessita ser blindado, como você pode ver toda essa alma de alumínio que envolve ele por causa de ruído eletromagnético. Ele possui umas características quando o Modbus está incorporado em 232, em RS232, que são as distâncias de até 15 metros. Isso é uma limitação física do protocolo Modbus, tá? Quando utiliza 422 ou 485, essa distância sobe, tá? Você pode colocar até 1.200 metros no máximo. Então, quando eu subo para 485, o protocolo Modbus, eu consigo ter muito mais flexibilidade no meu processo. Além disso, quando eu estou utilizando o 232, eu posso comunicar ponto a ponto, ou seja, eu tenho um CLP e tenho um inversor de frequência. Eu posso ligar só um CLP, que é o mestre, no inversor de frequência, que é o escravo. Quando eu utilizo 485, eu posso comunicar até 32 escravos. Ou seja, eu posso ter 32 inversores amarrados na minha rede com um único controlador. Então é muito mais vantajoso eu utilizar o 485, além de eu utilizar o 232, tá? Uma aplicação, como havia falado, seria controlar o inversor de frequência em Modbus via 485, que é o mais utilizado. Então, tem um controlador no CLP da Siemens controlando o inversor da VEG. O interessante disso é aquilo que eu havia comentado no Profibus, que é um protocolo aberto. Então, diferentes fabricantes eu consigo comunicar vários equipamentos, tá? Todos esses comandos que é feito via inversor, via CLP ao inversor, são comandos de rede serial. Então, não vou me alongar aqui, mas no próprio manual, no catálogo de cada fabricante, são verdadeiras apostilas, você consegue ver as palavras de controle que você tem que enviar para o inversor. Então, por exemplo, eu quero acionar o inversor. A palavra de controle é essa, o bit é esse. Eu aciono esse bit no CLP, essa memória é enviada no inversor, já está preparada lá conforme o protocolo que você selecionou e ela vai receber o comando de iniciar. E assim serve para velocidade, para todos os comandos necessários. Um dos principais fabricantes também dessas marcas são que utilizam o protocolo Modbus, né? É a Rockwell, a Vago, a VEG e a Siemens. Tá? As vantagens do protocolo Modbus que eles podem ser estendido uma aplicação Ethernet. Como eu havia dito no começo, ele originalmente foi instituído na aplicação serial, mas ele também pode ser expandido o protocolo aplicações de internet, que é o chamado Modbus TCP/IP. Alguns fabricantes tratam isso até como Ethernet, uma Ethernet IP mesmo, mas na realidade é um pouco diferente, tá? É bastante utilizado quando você vai fazer algum tipo de comunicação com CLPs de marcas diferentes que têm protocolos nativos diferentes. Aí você usa o Modbus TCP, tá? Mas esse é o nível daquela camada de automação, mas entre controladores. Quando se trata de dispositivos de campo, sensores, inversores, ACLP, é mais um Modbus RTU. Uma das desvantagens da rede são as limitações de dados que você consegue pegar e trafegar na rede, né? Então, é diferente, por exemplo, de eu utilizar um Profibus DP, que eu consigo utilizar até 12 MB, que o consumo é bem mais baixo de dados, tá? A questão de streaming, de eu distribuir, enviar mensagem para todos ao mesmo tempo, para a questão de diagnóstico da rede é muito difícil, é quase impossível devido a limitações características na rede. E a questão das informações que eu vou enviar, que são limitados ao número de bits, tá? E é uma rede que
também não incorpora as questões de segurança. Segurança, como digo, em relação à segurança de máquinas, né? A NR12, ao protocolo de segurança ser seguro. Tá? Outro protocolo também bastante muito utilizado na indústria, principalmente em setores de processamento, em aplicações de processo, né, é o protocolo HART. O que é o protocolo HART? Para a gente entender um pouco como funciona, a gente precisa entender como funciona primeiro os instrumentos de campo. Quando eu tenho uma planta, eu tenho um transdutor de pressão que me envia um sinal de 4 a 20 mA analógico, né, fazendo esse looping até um controlador, enviando a pressão, isso é feito de forma analógica. E esse transdutor consegue me enviar somente um tipo de sinal, que seria a pressão que ele está medindo naquela tubulação. E isso é muito usado na indústria, um sinal muito consagrado, um sinal de fácil instalação, de fácil configuração, né? Porém, com a necessidade do processo, com a necessidade de você medir outros parâmetros dentro do mesmo sensor, foi criado o protocolo HART, né? Que ele utiliza o 4 a 20 no mesmo cabo, ele tem o 4 a 20 mA e uns bits de configuração e bits de informação. Ou seja, ele mistura o analógico e o digital na mesma comunicação. Tá? Então isso é muito importante porque, por exemplo, eu estou usando um sensor de pressão. Ele está medindo a pressão na linha lá para mim, PSI. Mas eu preciso também saber a temperatura que está passando essa pressão. Tá? Ou umidade, enfim. Ele consegue me enviar dados, além da pressão, em 4 a 20 mA, ele consegue me enviar dados digitais do que eu preciso também. Algum diagnóstico do sensor, vida útil do sensor, deixa o meu processo mais inteligente e mais confiável, tá? E mais fácil de você configurar também. As características do HART parece muito com o cabo utilizado para cabo no Modbus, que é o mesmo cabo que você usa para usar com comunicações seriais, cabo que você utiliza para comunicar com sensor de 4 a 20, sensor analógico. O pessoal chama de cabo de instrumentação em si. Tem algumas limitações referente às distâncias máximas que eu posso utilizar, aproximadamente 1.500 metros, quando eu uso par trançado com blindagem única, que é somente a blindagem na alma externa do cabo, próxima à área de isolação, preta, ou quando próximo de 3.000 metros, quando eu utilizo o par trançado com blindagem total, que seria, além da blindagem externa, que é essa malha preta onde envolve os cabos, eu tenho uma blindagem interna dentro de cada via do cabo. E isso torna o cabo mais robusto e imune a ruídos. Tá? Então, uma das principais aplicações que você utiliza o HART é na medição de sinais de processo, como temperatura, vazão, pressão, volume. Aqui eu vou mostrar aqui a questão do volume, né? Então, ao lado direito, a gente tem um silo, que é possível você, através de um sensor específico, você mede o volume real daquele tanque, daquele silo, tá? E essas informações são todas enviadas a um cartão do CLP via HART. Então, além de eu puxar aquele cabo de 4 a 20 mA de instrumentação para pegar só o volume ali, fazer uma escala linear de 4 a 20 mA, não. Ele já me informa todos os parâmetros do processo, o volume real, a temperatura que está ali dentro, o diagnóstico do sensor, se o sensor está em falha, se o sensor é o limite da vida útil dele, o modo de operação. Então fica um processo muito mais inteligente. E essa integração do sensor até o controlador é feito de um cartão especial. Então, exemplo da Siemens aí é utilizado o SM331, tá? É um cartão chamado de cartão analógico HART, que mantém, como eu disse, que mantém o padrão analógico mais as informações digitais, que são os diagnósticos do sensor. Então, é um protocolo de comunicação muito utilizado em instrumentos de campo, tá? É dedicado para isso. Então, só repetindo, se eu preciso pegar pressão, vazão, temperatura, qualquer outra variável do processo, é muito utilizado o protocolo HART, tá?
Os fabricantes que mais utilizam isso são a Siemens, a Novus, que é um fabricante nacional, e a National Instruments, também, que utiliza esse tipo de protocolo. Uma das as vantagens, né, do protocolo HART são a identificação de endereços, tá? Então, se eu tenho vários sensores na rede, eu consigo identificar quem são esses sensores de uma forma mais precisa e mais rápida, tá? A calibração de corrente de looping também eu consigo fazer. Um mito que existe, o protocolo ele não é fabricado, o Harting ele não é, desculpa, calibrado. O Harting não é calibrado. O que é calibrado é a corrente. Muita gente confunde isso às vezes, os dados que estão mandando e a calibração da corrente, tá? Eu consigo fazer configurações, setups também, criar regras, alguns tipos de configuração relacionado ao valor de processo que está vindo. Então, por exemplo, eu quero ajustar algum offset, eu consigo fazer no protocolo. É um protocolo que apresenta muito mais vantagens do que usar aquela medição de 4 a 20 mA de 0 a 10 no instrumento. É um protocolo dedicado realmente para isso. Falando de outra rede, a DeviceNet, ela é uma rede bastante utilizada também na indústria, é uma rede nova, né? Ela foi criada em 94 pela Rockwell e ela foi, entre aspas, entregue a um órgão chamado ODVA, que ela é um órgão regulamentador de todas as redes baseadas no protocolo SIP, que são os protocolos usados em rede Ethernet, tá? A rede DeviceNet tem um funcionamento baseado na rede CAN, né? Que é um protocolo de comunicação serial que descreve o serviço de camada de dois modelos ISO. Tá? Então, assim, é um protocolo de comunicação que pode ser considerado um protocolo de comunicação Ethernet. Porém, ele possui algumas características diferentes do Ethernet comum que a gente vai estar olhando aí na frente. Tá? As características físicas do Profinet, e falando de cabo, é um cabo geralmente amarelo, pode ser utilizado cinza, mas é um cabo amarelo, tá? Esse cabo possui com 4 vias, 2 de comunicação, que são essas vias azuis e brancas, e 2 vias de alimentação. Então, eles são eu alimento com 24 volts essa rede e 2 dessas vias são utilizadas para comunicação. Normalmente, esses caras são feitos em ramificações no barramento. Então, eu tenho um CLP que está na rede e embaixo dele, com os dispositivos da eu faço um entroncamento através de um conector especial. Tá? Então, no tronco principal, onde está passando mesmo a rede, geralmente o cabo tem que ser uma bitola maior para suportar alimentar todos os componentes. Tá? A rede suporta até 63 nós, endereços, ou seja, o que seria o endereço? Um dispositivo de campo, um inversor, uma remota, um sensor, um servo drive, tá? Uma das vantagens bem legais e aplicações da rede DeviceNet, uma coisa que é tendência uns anos para cá, que ela pode ser incorporada na rede de segurança. O que é isso? Como na aplicação aqui eu tenho um controlador em rede Ethernet, comunicando com IHM, e um controlador de segurança, que é o SmartGuard. O que é um controlador de segurança? É um CLP dedicado para funções de segurança da máquina. Seria onde eu ligo os botões de emergência, as cortinas de luz, as chaves de segurança. Tá? São componentes dedicados à segurança à prova de falhas e burlas. Normalmente, isso aí é feito tudo via cabo. Então, eu tenho os relezinhos lá de segurança, que eu ligo os botões, ligo as chaves. Com a DeviceNet, eu posso ter a DeviceNet Safety. O que é isso? Eu posso ligar remotas no campo, agrupar meus sensores de segurança e via rede Safety enviar essa informação para o controlador. Isso é muito, muito bacana de ser feito. Fica uma instalação muito mais simples e mais fácil. É uma das aplicações muito interessantes que a rede DeviceNet tem a oferecer. Tá? Os principais utilizadores dessa rede é a Rockwell Automation,
né, que foi a criadora da rede, a Vago também fabricante de remota, a Moore e a própria Onro. Tá? Uma das principais vantagens da rede DeviceNet, em vista das redes anteriores apresentadas, é a questão de diagnóstico, uma rede que apresenta um alto índice de diagnóstico, que para você solucionar problemas de equipamento em campo é uma coisa muito interessante, muito legal de ser feita, tá? Uma coisa para um ponto de vista de manutenção, ela permite a remoção dos equipamentos a quente. O que é isso? A máquina está funcionando, deu problema no módulo. Eu vou e tiro esse módulo, coloco outro com a máquina ligada. O meu processo não entra em falha. Isso é muito, muito importante para relacionado à manutenção. Outra coisa são o baixo custo de implementação. Tá? Ela não necessita de equipamentos de alta complexidade, então a questão de cabeamento, um cabeamento simples, lógico, tem que tomar os devidos cuidados na instalação, mas é uma rede de baixo custo. Porém, ela tem as limitações de comprimento máximo de instalação, tá? O limite máximo do tamanho de mensagem, ou seja, eu tenho limitação de dados que eu posso enviar para o CLP ou enviar para um inversor de frequência, para uma remota. Eu tenho uma certa limitação, tá? E uma largura de banda, que seria a velocidade que eu vou enviar esses dados. É uma rede um pouco limitada a questão disso. Entrando nesse mundo da Ethernet industrial, né, que o DeviceNet começou a isso, o que é internet? O que é Ethernet industrial? É, Vamos lá. A gente tem a internet, né? A gente tem a internet que é o que a gente utiliza para o nosso dia a dia. A Ethernet nada mais é do que eu falei no começo, são meios de você se comunicar entre um equipamento e outro, tá? A Ethernet industrial foi um modo desenvolvido para comunicar a tecnologia de automação e a tecnologia de informação, tá? Que são os TIs e os chamados TA, como mostra na imagem abaixo, tá? Então, a Ethernet industrial, cada vez mais ela está presente na indústria e cada vez mais ela está baixando os níveis naquela pirâmide de automação. Então, se a gente olhar aqui, ela começou lá no SCADA, na questão dos MES, e ela começou a descer para o nível do CLP. Cada vez mais ela está descendo na parte de campo. Então, hoje em dia, a gente tem sensores comunicando em Ethernet, a gente tem válvulas comunicando em Ethernet. Então, cada vez mais esse protocolo está sendo utilizado, esse método de transmissão de mensagens está sendo utilizado na indústria. Tá? Ele segue o mesmo princípio de funcionamento de uma Ethernet convencional. Porém, os protocolos, as formas de você receber e enviar esses dados foram adequados à indústria, como o Profinet, o Ethernet IP, o Ethercat, o OPC, enfim. Tá? As características da internet industrial, né, são um pouco voltadas mais à indústria. Então, por exemplo, o limite máximo de um cabo Ethernet que eu posso utilizar é de 100 metros entre um nó e outro. O que é um nó e outro? Por exemplo, eu tenho um inversor de frequência no CLP. A distância que esses dispositivos podem ficar um do outro é de até 100 metros. Ah, eu posso instalar um inversor a 200 metros do CLP? Posso. Como? Eu utilizo o CLP, o cabo de rede, coloco passo ele um switch, por exemplo, que seria o amplificador do sinal. Coloco ele num switch a 100 metros, do switch eu coloco no inversor. Tá? Então esse inversor pode ficar, mas o cabo, a limitação do cabo, ela tem que ser de até 100 metros. Ela possui alta velocidade de comunicação, elas podem chegar até gigabyte, tá? De comunicação, então velocidades bem altas. Tá? Os conectores são padrões de mercado, são os conectores RJ45, a gente está acostumado a utilizar. Tá? Então, uma tabelinha aqui embaixo mostra o que eu havia comentado.
que são os tipos de cabeamento com as velocidades que você pode encontrar, tá? Então, par trançado, que é esse cabo comum que a gente está acostumado a ver quando eu mostrei na imagem, ele pode chegar até 1 GB. Quando se utiliza fibra ótica, tá? Você consegue atingir velocidades muito maiores. Desculpa, você consegue atingir distâncias de transmissão muito maiores através de fibra ótica. Então, consigo atingir velocidade a distância até de 2 km quando utilizo fibra ótica para transmissão da internet industrial. As aplicações na indústria delas são inúmeras, então você vê que a internet está presente, converge com vários protocolos que eu aqui já falei. Por exemplo, o Harting, né, embaixo está mostrando os sensores ligados nos componentes, nos CLPs. A questão do Profibus, dos sensores também informando os dados de campo, até o controlador. Tudo isso, essa integração entre CLPs é feita de forma do protocolo Ethernet, tá? A rede Ethernet oferece diversos benefícios em suas aplicações, podendo descrever abaixo alguns principais. Então, entre eles são uma rede simples de projetar e implementar, componentes de baixo custo, permite vários protocolos dentro do padrão Ethernet. Então, por exemplo, eu posso ter o protocolo Profinet, o protocolo Ethernet IP, eu posso ter o protocolo Ethercat, vários protocolos que utilizam o padrão Ethernet, tá? É uma rede totalmente aberta e padronizada, então é comum você achar componentes, equipamentos que comunicam em Ethernet. Hoje a tendência é toda voltada à Ethernet. Dificilmente vamos achar coisas voltadas a seriais, né, a não ser algum componente ou outro específico. Falando do protocolo, do padrão de comunicação Ethernet, a gente tem o protocolo Profinet, tá? É uma rede de comunicação que é baseada na internet industrial, tá? Internet industriais, toda padronizada, né? E ela tem uma derivação que é o Profinet I/O, que é uma extensão do Profibus DP. Ela opera diretamente com os elementos de campo, realizando leituras de sensores e atualizações dos sinais para controlar o campo. Então, o Profinet nada mais é do que um protocolo baseado na Ethernet industrial. O que é o protocolo de comunicação? É a forma que você envia as mensagens. Então, por exemplo, o meio que você está enviando é o meio Ethernet. Isso, ponto. Então, só exemplificando, é como se fosse assim. O meio Ethernet é o meio de transporte que eu vou fazer esse transporte. Então, você imagina um vagão de trem. O trem seria a Ethernet. Quando você tem os protocolos, é a forma que eu vou alocar essas mensagens dentro do vagão. Então, por exemplo, eu tenho 5 vagões. Os 5 primeiros eu vou colocar tinta azul. E os 5 últimos eu vou colocar tinta amarela. Então, quem vai receber já sabe a ordem que vai ser feita essas informações. E essa ordem, essa padronização é chamada de protocolo. Tá? Então, quando eu tenho um equipamento como um CLP Profinet com um inversor Ethernet IP, eles são protocolos diferentes, eles não vão se comunicar, mesmo sendo do meio Ethernet. Ok? As características físicas do Profinet são um cabo, né? Um cabo de 4 vias, parece bastante com o cabo Ethernet, esse cabo verde aí. Possui alta imunidade a ruídos, possui bastante blindagem, tá? Pode chegar na velocidade dos gigas, a transmissão deles. Utiliza um conector especial, que é um conector blindado, imune a ruídos eletromagnéticos, tá? O Profinet está presente em várias aplicações na indústria. Uma delas é controlar, por exemplo, um inversor de frequência com CLP. Então, eu tenho um exemplo aí, né, do Synamics G120 controlando o motor, né, acionando o motor, o CLP controlando a velocidade desse motor. As principais vantagens do Profibus é totalmente intercambiável, do Profinet intercambiável. Então, eu posso ter um Profinet com o DeviceNet na mesma rede. Posso utilizar um gateway, como mostrado na imagem, né? Ele tem a função de segurança também, chamada ProfSafe. Então, é muito interessante que você consegue controlar
processos de segurança através de rede. Isso simplifica muito o processo de automação. Outra rede muito interessante que a gente tem é a rede ASI, destinada para sensoriamento, para coleta de dados e enviar ao CLP. É uma rede que envia sinais binários, sinais digitais ao CLP, tá? Então ela não é utilizada no alto nível, no Profinet, no Ethernet. É uma rede realmente de sinais 01 que vai informando o CLP do que está acontecendo com os seus sensores e atuadores. As características dela é um cabo chato, é um cabo flat que eles chamam, um cabo amarelo, onde ele só tem dois fios, o marrom e o azul, que é onde é ligado 0 e 24 volts. E ele vai modulando esses sinais conforme o comportamento do campo. Ele tem uma instalação bem característica, que vocês podem ver igual no módulo abaixo, onde você passa o cabo inteiro dentro da rede e os módulos que coletam esses sinais, eles são grampeados no cabo. Então, uma instalação bem simplificada. Ou quando você instala nos módulos do CLP que recebem essas comunicações, tem cartões específicos como mostrado da Siemens ao lado. Tá? Então, uma aplicação para exemplificar como funciona a rede ASI, é o seguinte: você tem a internet industrial em cima, que poderia ser um Profinet, por exemplo, onde você tem um CLP que vai comunicar, você tem um cartão de rede ASI nesse CLP que vai receber todos os dados do campo via rede ASI e subir esses níveis no CLP, em rede Ethernet. Então, por exemplo, eu tenho 20 sensores na linha. Cada sensor manda um sinal de 0 a 1. O que faz? Todos esses sinais são transformados em bytes e esses bytes são mandados para o CLP. Tá? Então tem um diagnóstico mais rápido e mais fácil. As principais vantagens da rede ASI é o baixo custo de instalação, é um cabo relativamente barato, tá? Para você fazer a instalação, uma instalação também bem simples. Quando se trata de IOs, dispositivos de campo, tem uma velocidade de resposta muito boa, que atende bem os requisitos. E a rede possui uma flexibilização de instalação muito fácil, devido ao modo que você instala esses cabos na rede. Falando também sobre o RS-232, apresentar umas vantagens e desvantagens sobre comunicação serial. Principalmente seria os cabos, a distância que eu posso comunicar do equipamento do outro. O 485 ele possui uma distância muito maior, de 1.200 metros aproximadamente, de um componente e outro. O serial, quando eu vou utilizar uma comunicação entre um dispositivo e um instrumento mais próximo, eu posso utilizar o 232. Meu instrumento vai ter que ficar 200 metros do meu CLP. Não é ideal, você tem que utilizar o 485. A questão de comunicar ponto a ponto. Então, se eu tenho um equipamento e eu preciso comunicar um CLP e comunicar com 3 inversores, eu vou ter que utilizar o 485, não posso utilizar o 232. Tá? Bom, essa foi a apresentação sobre redes industriais para atividade do curso de engenharia elétrica da ETEP. Obrigado.